Irmãs, hoje nós estaremos tratando de um assunto da nossa revistinha aí, que nós começamos a falar agora sobre uma temática importante, que é eu como igreja, né? Eu sendo igreja. E hoje o tópico que nós vamos tratar é sobre a comunhão, a importância da comunhão. Às vezes nós falamos tanto sobre isso, mas viver em comunhão é fácil? Às vezes não é fácil. Às vezes a gente fala assim, não, eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã, mas às vezes tem dia que dá vontade de pegar o irmão assim, falar, ô irmãozinho difícil, ô irmãzinha difícil. Mas o Senhor nos dá graça para entender os nossos irmãos, as nossas irmãs, entender quem está ao nosso lado. E eu gostaria que 5 irmãs nos ajudassem na leitura da palavra, onde uma irmã abra em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25. Isso, Cidinha, já vai nos ajudando aí com os microfones. Não é agora que vai ler, mas na hora que for ler, já fica aí Hebreus, capítulo 10 e versículo 25. Quem que vai ser, irmã? Levanta a mão, assim, só para a gente não confundir. Em Hebreus, capítulo 10 e 25. Ali, Cidinha, já fica de olho. Irmã Dilma. Lá em outra irmã, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5... E no versículo 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 11. Quem vai ser a irmã que vai ler? Ali a Nayara depois. A terceira irmã, lá em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Quem vai ser a irmã que vai ler? Levanta a mão, assim, só para a gente já saber quem que vai ser. Aqui... Mirle, lê o quarto. A nossa irmã atrás vai ler o Gálatas capítulo 6 e versículo 2. E Mirle, Provérbios 27 e o verso 17. Provérbios número 27, o verso 17. Depois, a última irmã. Quem? A Hanara? Alguém aqui levantou a mão? Fernanda, então. Fernanda em João, no capítulo 13. E o versículo 35. João, capítulo 13, e o versículo 35. Guarda esses versículos aí. E eu vou ler aqui agora para nós estarmos iniciando o verso base, né? Lá em Efésios, no capítulo 4... E o versículo 2 e 3. Efésios 4, 2 e 3. Que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4 e 2. Irmãs, eu gostaria também, para a gente começar a ministração dessa noite, de 10 irmãs virem aqui na frente, rapidinho. 10 irmãs, não precisa falar nada não, tá, irmãs? É só para vir aqui, para a gente fazer algo demonstrativo. Vamos ver agora. Deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora veio às 10. Vou precisar de mais 5. 5 irmãos. Vem aqui, minha irmã. Aí, minhas irmãs. Sobre comunhão, nós vamos fazer uma dinâmica demonstrativa.
que fala sobre esse assunto. E nós gostaríamos que vocês, as 10 aqui, dessem o dedinho uma para outra, assim. Isso. E dá um espacinho a mais. Pode chegar um pouquinho mais para cá? Pode chegar mais. Isso, para ficar um espaço bom. Aí agora, as 5 irmãs, elas vão ficar nos vãos dos braços das irmãs. Aí pode ir, ficar no vão. Talvez não vai completar tudo. Pode colocar. Para ficar no vão. De frente as irmãs. Vocês vão ficar de frente às irmãs. Isso. Aí, tá cada uma no vão, né? Agora, vocês vão tentar passar pro outro lado. Vocês, as 5, vão tentar passar pro lado de lá delas. Vocês vão tentar enfrentar a muralha do dedinho aí. Pode tentar. Pode passar. Pode tentar passar. Pode irmã Deide, pode irmã Rosângela. Aí passou, fica do lado de lá. Passou, fica do lado de lá. Cadê a força, Nayara? Cadê a força? Não vale o braço, é só o dedinho. É só o dedinho. Não vale o braço. É só o dedinho. Tem irmão usando o braço. Tem irmão usando o braço. Irmã Rosângela, bora! A Giovanni falou que o dedo das irmãs tá duro. Vai não? Vai não? Desistiu? Desistiu, irmã Ângela? Desistiu, irmã Rosângela? Rosângela não desistiu, não. Você está só com o dedinho midinho? Mas que dedinho que é esse? Olha aqui, irmãos. Isso aí não tá valendo, não. É só o dedinho. Tá, então tudo bem. Então, irmã Rosângela, irmã Ângela não enfrentou a muralha. A irmã Dilma, a irmã Deja, Nayara enfrentaram a muralha. Agora, vocês vão passar de volta pra cá. A maioria enfrentou, né? Passou. Agora as irmãs vão passar de volta. E quem tá com o dedinho junto vai pegar na mão. Agora pega na mão. Não, acho que vamos dificultar esse negócio. Dá o braço assim, ó, uma corrente. Vamos fazer uma corrente agora. Agora, irmã Dilma, chega um pouquinho mais para lá para dar mais espaço. Isso. Agora vocês vão tentar do mesmo jeito passar para o outro lado. Pode ser da forma que achar melhor. O importante é passar para o outro lado. A irmã Rosângela foi esperta dessa vez. Enquanto ela estava lá brincando e... Foi isso, irmã Rosângela. É isso. A perna não vale não, é só o braço. Vai lá, Nayara. Mandeja vai tentar, mas irmã Dilma? Ou a muralha tá... Tem jeito não? A muralha tá invencível? Então,
Só a irmã Rosângela passou? E foi num momento de distração. Irmãs, palmas para vocês, que agora a gente vai explicar. E pode voltar para o lugar. Cidinha falou que deu até suador nela. Minhas irmãs, essa foi uma simples dinâmica para a gente descontrair, mas para vocês já entenderem o que a gente quer demonstrar através dessa simples dinâmica. Eu acredito que vocês conseguiram perceber que quando a gente está simplesmente com o dedinho, é mais fácil de romper a barreira. Ou seja, se não tem um elo que ali fixa, se tem uma raiz firmada, né? Qualquer coisa pode passar e invadir aquilo que nós estamos tentando proteger na nossa barreira. Mas, quando a gente entrelaça os nossos braços uma com as outras, quando a gente une a nossa força, quando a gente pega e fala assim, não, minha irmã, me dá aqui que eu tô junto com você, me dá aqui que eu tô junto com você, e nós vamos vencer juntas, nós vamos orar juntas, nós vamos clamar juntas. Nisso fica-se uma mais forte, juntando, fica as duas fortes. E nisso, quando a gente faz um cordão, ali ele não se rompe fácil, né? E vocês viram que as 5 que estavam, que elas, na verdade as 4, né? Não conseguiram atravessar por outro lado quando elas deram o braço. Haviam conseguido anteriormente quando elas estavam distantes, apenas com o dedinho. Mas quando elas se firmaram uma na outra, ali não foi rompida aquela barreira. Somente uma que... Nossa, essa foi demais, Rosângela. Somente uma que aproveitou de um momento de distração, né? De um momento ali em que a corrente não estava assim sólida no processo, no propósito, não estava alicerçada ali. E naquele momento a Rosângela falou, opa, passou para o outro lado. E muitas vezes acontece dessa forma. Quando a gente vacila, às vezes dá uma brecha, o inimigo vai e entra e age e aproveita desses momentos de vacilo nosso. Então, isso é só para ficar gravado um pouco mais na mente de cada uma das irmãs, sobre a importância da comunhão, sobre a importância de nós estarmos ligadas uma na outra, de estarmos em oração, estarmos em um círculo de oração. Amém? Então vamos lá. Quem está com Hebreus no capítulo 10 e no versículo 25? Fica de pé, Cidinha, leva o microfone lá. Mais fácil. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes amodiestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Lê de novo, irmã Dilma, por favor. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Nós vamos estar falando, minhas irmãs, aqui rapidamente, sobre os benefícios da comunhão, de viver em comunhão. E cada versículo ele vai tratar desses 5 que nós pedimos para as irmãs separarem. Ele vai tratar de algum ponto importante, específico. Por exemplo, o que a irmã Dilma leu vai tratar sobre encorajamento. Ou seja, ela falou que não deixe de congregar. Basicamente, o versículo foi isso que falou. Então, a importância da comunhão no encorajamento. Encorajamento é o quê? Às vezes você vai passar dia, minha irmã, que vai estar difícil vir para a casa do Senhor, que vai estar difícil orar, mas através da comunhão que nós temos umas com as outras, nisso até surge o desejo de estar vindo à casa do Senhor.
Quem nunca, às vezes, não estava com vontade de vir, mas às vezes pelo convite de alguém, às vezes pela mensagem de alguém, falou assim, não, eu vou lá, realmente eu vou. E veio e recebeu de Deus uma porção do céu especial naquela noite, naquele dia, naquele momento. Então nós estamos aqui para sermos mulheres encorajadoras umas das outras. Por exemplo, às vezes a nossa irmã Deise, eu falo com ela muito, eu brinco com ela, falo, você tá sumidinha, não tô te vendo na igreja. Aí onde ela me vê, às vezes ela vem dar um abraço e nós ficamos muito felizes porque nós encorajamos umas às outras, não é verdade, irmã Deise? Então isso é muito importante. No segundo versículo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 11, quem é que está? Nayara. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. A Nayara leu falando sobre animar uns aos outros. Quando a gente anima um ao outro, consequentemente, nós estamos falando também de crescimento. Como é bom quando nós temos alguém que nos ajuda a crescer na obra de Deus, que nos ajuda a crescer e empenhar ainda mais para servir ao Senhor. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos pequenos às vezes na fé, mas vem alguém e fala, olha, ora por mim, me ajude nesta causa, e nós nos sentimos tão grande perante Deus, porque é Ele quem nos prepara momentos como esse. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma irmã, foi até a irmã Juliana que ministrou na quinta passada, e ela falou, Cassiele, como que aquela palavra foi diretamente para mim? Eu realmente recebi muito de Deus enquanto eu falava sobre a questão da maternidade, a importância, né, de como ser uma mãe verdadeiramente cristã. E ali ela falando, e eu também comentei com ela, falei, muitas vezes eu também passei por isso. Quando a gente fala ou quando a gente faz algo, que aquilo está servindo para nós. Às vezes a gente está ali no cantinho, sentada, e algum irmão fala assim, tem um irmão lá de fora que está precisando que você vá lá e pedir oração. Aí às vezes naquele dia é eu que estou querendo uma oração. E quantas vezes já não aconteceu, né, irmã Elizabeth, Mili? Quantas vezes acontece conosco que o Senhor, Ele nos usa dessa maneira, porque nós estamos arraigadas em uma só fonte, em um só Deus. E Deus sabe exatamente, às vezes você estava realmente necessitando e Ele vai lá e te usa, porque Ele sabe os seus pensamentos, porque Ele sonda as nossas intenções e as nossas necessidades. Então, quando ela leu, Ele está falando a respeito do crescimento também na presença. Se nós estamos em comunhão, significa que nós estamos caminhando para a plenitude, para o crescimento. Aí vamos lá no terceiro, Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 2. Quem que ficou? Gálatas 6 e 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Quando fala levai as cargas um dos outros, tá falando do quê? De ajudar. Mesma coisa de estar alguém carregando um fardo e a gente chega e fala assim, não, deixa eu te ajudar. Às vezes um exemplo, a gente está no mercado e aquele monte de sacolinha e sempre tem alguém conosco, né? Às vezes até alguém do próprio supermercado fala, não, deixa eu te ajudar. Como é bom a gente ser ajudado em momentos de necessidade. Como é bom a gente sentir que tem alguém que também se importa conosco. Então a igreja, quando se fala de igreja, não se trata somente de templo, não se trata somente de estarmos aqui sentadas ouvindo, mas se trata muito mais de servir, se trata muito mais de ajudar. E na palavra do Senhor, ela nos direciona de ajudar a levar as cargas um dos outros. Você se considera que pode falar que ajuda a levar a carga? Eu vejo a Nayara que ajuda. Nayara, esses dias, me testemunhou de alguém que precisava, né, ir no retiro, e ela foi lá e deixou ser usada por Deus.
fez a inscrição dessa pessoa. Isso é ajudar a levar as cargas. As necessidades, quando compartilhadas, elas se tornam leves. E nisso o Senhor trabalha, e nisso o Senhor habita. Vamos lá no quarto, Provérbios número 27 e o verso 17. Pode ficar de pé para ler? Afia-se o ferro com ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Quando ela lê e fala assim, afia-se o ferro com ferro. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Trata-se de força. Trata-se de força. Ajudar o outro, além da gente ajudar a fortalecer o outro, nós também nos fortalecemos. Você já passou por uma experiência que você vai visitar alguém que está precisando de uma visita e chega lá, você sai da visita como se você tivesse sido visitar, de tão bom que você fica, de tão leve, de tão abençoado? Você já passou por isso? Nossa, parece que era eu que estava precisando dessa visita. Como que foi bom eu visitar essa irmã, essa pessoa? Nisso Deus vai nos dando a força. Muitas vezes nós chegamos para dobrar os nossos joelhos. Aí às vezes uma irmã dobra o joelho ao nosso lado. E aquilo ali nos dá força. Aquilo ali gera força. Porque no céu não é só uma voz, são 2, 3, 4, 5 milhões de vozes chegando. E quando alguém fala assim, me ajude a orar por esta causa, ore comigo nesta causa, também enche de força. Porque não é só o clamor da minha irmã Janeide, não é só o clamor da irmã Ranara, não é só o clamor da irmã Ana Cláudia, mas na causa dela nós colocamos as nossas mãos e o nosso clamor também. Ela gera força, nós geramos força, a Rainara gera força, porque ela vai vir aqui testemunhar dos feitos do Senhor, assim como ela veio aqui aquele dia, para agradecer em gratidão ao Senhor o que fez na causa dela, que ela apresentou e falou assim, minha irmã, me ajude em oração, a minha neta está precisando disso, e é algo que realmente é só Deus para tirá-la da UTI. Nós unimos em oração, ela veio e testemunhou, e a graça do Senhor foi por nós imerecida, mas nós nos fortalecemos em ver mais uma vez o agir de Deus. Isso é maravilhoso. E vamos aí por último, que o relógio não para. João capítulo 13 e o versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Fácil amar todo mundo? Não, não é fácil amar. Assim como não é fácil estar em comunhão plena com todo mundo. Esse final de semana passado, nós estivemos no retiro lá em Rio Verde. E na ativação que nós temos lá, a nossa pastora de lá, a pastora Ângela, ela falou assim, irmãos, chegou um irmão, um obreiro em mim, e falou assim, eu não acredito que você é essa mulher boazinha que você demonstra ser não. Um obreiro falou para ela. E ela, no ímpeto, no coração dela, se surgiu aquela vontade de falar assim, você me respeita. Mas ela respirou fundo e falou assim, meu irmão, realmente a minha carne, ela não é boazinha. Eu tenho que mortificar todo dia. Eu tenho que renunciar todo dia. E eu acredito que dentro dela deu até vontade de falar assim, inclusive eu estou renunciando à vontade de meter o tapa nessa cara. E é isso, irmãos. Amar o irmão que nos abraça, como é bom. Amar alguém que está do nosso lado, a nossa família, os nossos amigos, como é bom. Mas amar quem aponta o dedo, amar quem levanta falso testemunho contra nós, não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos admoesta para que
realmente renunciamos às nossas vontades, realmente renunciamos àquilo que nós queremos fazer e busquemos em Deus. Por isso que na palavra o Senhor fala: jejuma, porque os desejos da nossa carne são às vezes até de morte. Não estou falando morte física somente, mas de morte em todos os sentidos, até de acusar, de levantar contra o outro. Esses são os nossos desejos, e vem ira e tantas outras coisas. Mas quando nós estamos arraigados na fonte, buscando, quebrantando a nossa carne, nisso o Senhor se apropria até mesmo das nossas vontades, da nossa carne, porque nós estamos dando legalidade para que Ele entre, para que Ele faça e para que Ele governe-nos por completo. Por completo.